Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura sequencial da Escritura, onde nós lemos a Bíblia juntos, comentamos alguma coisa e estamos na história de Ezequias e Senaqueribe. Uma história que é contada 3 vezes e essa repetição da mesma história talvez mostre para nós a importância para Deus como testemunho para os homens do que Deus pode fazer, o poder de Deus. Claro que a Bíblia está cheia de relatos demonstrando como é a fé, qual o resultado da obediência, como histórias maravilhosas da abertura do mar, as vitórias de Sansão ou de Davi contra o gigante e outras mais. Mas essa vitória de Senaqueribe não é menor se comparada com estas outras demais. Grandes vitórias de pessoas que confiaram em Deus. Portanto, te convido para ler comigo hoje na nossa sequência de todos os dias, segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 26. Vamos continuar a partir do verso 26 até o final do capítulo, que ainda não é o final da história. Eu tenho uma imagem para mostrar para vocês com relação a essa história e ela ainda vai continuar aqui mostrando a importância dela. Vamos lá. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá, a Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Bem, vamos contextualizar, só para lembrar a primeira parte dessa leitura. Senaqueribe era o rei assírio, da Assíria, e Ezequias era rei em Judá. Israel, as 10 tribos já tinham sido levadas para o cativeiro no capítulo anterior. 17, no capítulo 17, nós estamos no capítulo 18. E Senaqueribe, tentando invadir Judá, enviou seus soldados, venceram um pouco de gente, tomaram um pouco de escravos, cercaram algumas cidades mais ao redor de Judá, mas agora ele vem contra a capital e ele manda 3 mensageiros. E esses 3 mensageiros saem até a porta de Jerusalém, do lado de fora, num aqueduto, um lugar especial, diferente, e recebe 3 mensageiros de Ezequias. Então esse confronto aqui de palavras e diálogos são de 3 representantes do inimigo contra 3 representantes de Judá. E aí ele vai e fala os seus recados, as suas ameaças. O nosso rei está vindo e vai destruir tudo, e ele dá um conselho a respeito de rendição, que sim, é uma das formas de guerra. Quando um inimigo está em desvantagem e eles querem poupar maiores estragos, então eles fazem propostas de rendição e escravidão para o lado que perder. Pois bem, aí então chegamos no verso 26, que acabamos de ler, e percebemos aqui a maneira dele falar. Ele falou para que os mensageiros e todo mundo ouvisse as palavras dele, as ameaças. Ele não estava apenas tratando o diálogo como um diálogo particular, uma reunião particular de guerra, uma sala de guerra particular, mas aos ouvidos que as notícias saíssem, espalhassem as notícias. Pois bem, aqui está escrito assim, que os 3 representantes de Judá disseram: rogamos que fales aos teus servos em siríaco. E esse siríaco é dito, traduzido em algumas Bíblias, em aramaico. Não é a mesma linguagem que se falava, ou talvez no tempo de Jesus, ou talvez até fosse a mesma linguagem, mas a raiz do aramaico que Jesus falava, que era uma linguagem mais formal,
uma linguagem no sentido, eu não diria formal, mas uma linguagem internacional, conhecida mais nos meios oficiais, jurídicos, o que parece que é um pouco diferente do tempo de Jesus. Algumas Bíblias dizem assim, especialmente essas Bíblias traduzidas na linguagem de hoje ou internacional, usa o termo aramaico. Aqui está escrito siríaco. E aqueles representantes de Judá certamente sabiam falar a língua internacional, mas as pessoas da cidade só sabiam falar a língua materna da cidade, dali onde eles moravam. Então, eles estavam tentando evitar que o medo, as ameaças espalhassem. Percebe a estratégia do inimigo? Quando ele recusou, aí no verso 27 está escrito assim: porém Rabsaqué, ou Rabsaqué, lhe disse: porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti, para falar essas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Essa é uma ameaça, gente. Ele estava ameaçando que eles seriam sitiados, cercados e não teriam nada para comer, a não ser os próprios, que o próprio corpo elimina. Ele estava fazendo uma ameaça de medo, de passar fome. E ele disse: eu não fui mandado só a vocês três, eu fui mandado para falar com todo mundo. Essa é a estratégia do inimigo. Aqui nós estamos saindo da parte histórica e geográfica, mas também já trazendo uma lição para nós. Veja o verso 28. Rabsaqué pôs-se, pois, em pé e clamou em alta voz em judaico. E respondeu, dizendo: ouvi a palavra do grande rei da Assíria, o ameaçador. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor. Que Ezequias não consiga fazer vocês confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra, de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis, e não morrereis, e não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Gente, quando o inimigo acha que está na vantagem, né? Verso 34, que é feito dos deuses de Amate e de Arpade, que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rena e Iva, porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas. Eles fizeram saber as palavras de Rabsaqué. Bem, terminamos a leitura do capítulo sem terminar a história. E agora eu quero fazer uns comentários a gente tentar entender na nossa linguagem de hoje os diálogos que aconteceram aqui. E aí, é claro, a gente aprende boas lições para o nosso coração. Pois bem, depois daquelas ameaças mútuas, eles foram para o rei levar o recado, com roupas rasgadas,
que era uma forma oficial de demonstrar que eles estavam em total desespero e medo e tristeza e melancolia, já com uma expectativa do mal que seria causado para eles na sua nação. Afinal, eles não tinham um exército que valesse, eles não tinham armas adequadas, o inimigo era muito mais capacitado, muito mais preparado, um exército muitas vezes maior, mas o inimigo não desafiou o rei Ezequias, ele desafiou a Deus. Quando ele disse que Deus de Judá não livraria a Judá, a Jerusalém, a cidade. Então ele mexeu com Deus, ele desafiou a Deus, e Deus não pode ser desafiado. Quando Deus é desafiado, ele, desta forma, através de homens que confiam nele e se põem ao lado dele, Deus se garante, Deus responde. Pois bem, aqui nós vemos na leitura que ele fez uma comparação muito curiosa no começo do diálogo, e eu quero ver se você entende. Ele diz assim: por que vocês vão comer seus próprios excrementos e beber a sua própria urina? Ele estava falando com as pessoas, dizendo: vocês vão passar fome a ponto de ficar sem o que comer. Mas se vocês se entregarem, vocês vão comer da sua própria terra, até que eu venha, no caso eram os representantes, falando que o rei viria e tiraria eles daquela terra e levaria eles para outra terra, o que já tinha acontecido com Israel, não é? Israel já tinha sido tirado de Samaria e das regiões e levado lá para os medos e persas e etc. Mas Judá ainda estava crendo em Deus e o seu rei cria em Deus, que era Jeosafá. Um homem, representante de um povo que cria em Deus e que fez o que era certo, que limpou o templo e agradou a Deus. Esse homem, rei, teve uma vida que agradou a Deus. Então, quando ele falou do alimento, logo ele colocou outro alimento no verso de número 31 e 32, ele diz assim: e saí a mim e coma cada um da sua vide e da sua figueira e beba cada um água da sua cisterna. Quer dizer, não vai faltar nada para vocês se vocês se renderem. E tem mais. E quando o rei vier com o exército, vos levarei para uma terra que é vossa. Levar escravo, claro, mas para uma terra que é deles, terra de trigo, terra de mosto, terra de pão, de vinhas, de oliveira, de azeite e de mel. E assim não vivereis, e assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvido a Ezequias, pois Ezequias vos incita. Ezequias está mentindo para vocês, dizendo que Deus te protegerá. Gente, vamos fazer outra leitura agora da mesma situação. O inimigo estava dizendo: se vocês confiarem em Deus, vocês passarão fome. Se vocês confiarem em mim, vocês terão fartura. Agora, percebe aqui o tamanho do desafio que ele fez com Deus? Ezequias está confiado em Deus. Se vocês crerem em Deus, vocês passarão fome. Se vocês crerem em mim, eu vos darei comida, leite, pão, mel, vinho, oliveiras e etc. O desafio do inimigo foi extremo. Ele estava dizendo assim: se você deixar o Senhor, se você abandonar Ezequias que crê em Deus, se você deixar a Deus e seguir no meu caminho, vocês serão prósperos. Agora, veja se isso, gente, não é a mensagem para o dia de hoje, meu Deus. Abandone a Deus e você será feliz. Você terá uma vida, você terá amor, você será bem aceito na sociedade, você será rico, você será popular. Se você deixar a Deus, você será muito próspero. Mas se você confiar em Deus, você vai morrer aí. Vai ficar cercado e vai ser enganado por esse rei, por esse profeta, por esta mensagem, se você ficar aí. Foi o grande erro de Senaqueribe. Ele estava dizendo, era mais ou menos isso aí, tentando convencer as pessoas a se afastar do Senhor para ser prósperos.
E infelizmente, isso é o que acontece muito. Muitas pessoas abandonam ao Senhor, se entregam ao mundo para serem bem-aventuradas, felizes, prósperas, ricas, bem aceitas pela sociedade. E as pessoas não responderam. Aqui a história diz que eles não responderam e se calaram, porque elas confiaram naquele rei, naquele grande homem. E por isso Deus operou o que operou. Nós vamos ler agora a continuação no capítulo 19 na próxima oportunidade. Mas eu quero que você guarde no coração esta mensagem. Quando o inimigo está com vantagem, que ele acha que ele vai vencer, ele tenta desviar as pessoas de crer em Deus e ele faz pressão psicológica, dizendo: vocês morrerão, vocês ficarão na pior situação. E aí entra nessa descrição que eu falei aqui dos excrementos e da urina. É o que o inimigo faz, dizendo: se vocês ficarem aí nesta palavra, aí nesta mensagem, aí nesta igreja, aí nesse Deus, reticências, né? Mas se vocês vierem a mim, ó, eu tenho coisa boa para dar, eu sei o que eu vou fazer com vocês, vocês terão o melhor da terra e tal. Aliás, o final aqui do capítulo ainda diz mais. Os reis das outras cidades livraram o povo. Os reis até de Samaria. Samaria era a capital de Israel, das 10 tribos. Era uma parte irmã de Judá. Eles assim, os deuses de Samaria puderam livrar? Se eles tivessem falado os deuses dos cananeus, dos filisteus e dos egípcios, não puderam livrar. Muito bem, na consciência de Judá, esses deuses eram idólatras, nem eram o Deus verdadeiro. Mas quando ele disse, os deuses de Samaria não puderam livrá-los. Sim, só que ele não sabia que os deuses de Samaria não eram o Deus verdadeiro. Era bezerro de ouro, eram 2 bezerros de ouro. Lembra? Pois é. Então não era o Senhor, mas Ezequias estava confiado no Senhor. Ó, tenha convicção de onde você está, da palavra que Deus te pôs nela, tenha convicção dela, do lugar em que você está, e nenhuma proposta do inimigo será suficiente para te tirar do lugar. E a vitória, é claro, ela só vem depois do seu posicionamento, ela não vem antes. A vitória vem depois de você dizer, mas eu continuarei crendo, eu continuarei firme nessa palavra. Aí, gente, um exército que no início do capítulo diz que ele não tinha 2.000 cavaleiros para montar os cavalos. O exército de Senaqueribe tinha centenas, mais de 100.000, 200.000 soldados. Então foi uma guerra muito desproporcional, muitas vezes desproporcional, maior do que aquela batalha lá de Gideão com os 300, essa aqui foi muito mais desproporcional. Você sabe da história, você já leu a velha Bíblia, que foram 185.000 soldados contra um exército pequeno. Mas quem confiou em Deus saiu vitorioso. Então, é encantador a gente ler as Escrituras e aprender com elas. Aqui nós temos mais um exemplo do grande poder de Deus em favor dos que o amam e creem nele. Que Deus abençoe o seu coração, que essas palavras possam estar profundamente seguras no seu coração para que você nunca vacile. Deus abençoe a cada um. Obrigado pelas mensagens que chegaram aí, vou ler. E até amanhã, se o Senhor nos permitir.